Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Agora nós vamos falar sobre um dos períodos mais tristes da história da humanidade, o Holocausto, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Comigo no estúdio está o professor de História com doutorado na área, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Silva. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. O senhor poderia explicar para as pessoas de casa o que foi o Holocausto? O Holocausto foi um fenômeno histórico que combinou a articulação de várias tendências num mesmo momento, né? A primeira coisa que nós temos que dizer é o seguinte: o antissemitismo foi uma prática cultural vigente na Europa durante muito tempo, né? Desde a Idade Média nós tínhamos fenômenos de perseguição aos judeus, em grande parte com histórias, com mitos, com aquilo que hoje nós chamaríamos de fake news. Por exemplo, o momento de peste acabava gerando uma perseguição a uma comunidade judaica, porque os judeus na Europa eram tidos como os outros, né? Isso revela uma tendência da sociedade de uma incapacidade de se colocar no lugar do outro e abrir o diálogo. Então, essa é uma tendência de longo prazo, que nunca foi hegemônica e nunca foi predominante, né? Essa tendência de longo prazo, ela combina com um período de uma profunda crise na Alemanha, no período da pós-Primeira Guerra Mundial, né? Que embora a Alemanha vivesse, digamos assim, um período de florescência democrática do ponto de vista político, vivia uma profunda crise econômica e social em função da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, ele colocou limites ao crescimento e à expansão da Alemanha naquele momento, o que acabou sendo lenha para o fogo de um nacionalismo exacerbado, que combinou com o sentimento de uma parte da população antissemita, né? Esses dois fatores combinados tiveram um elemento adicional, porque quando a Alemanha entra em guerra, você tem na cultura alemã, digamos assim, um profundo sentimento de hierarquia e de amor à pátria. E aí as pessoas que conduzem a guerra podem tudo. Ora, as pessoas que conduziram a guerra eram justamente as pessoas que acreditavam que o grande mal da Europa, da Alemanha, eram os judeus. E aí sim, eles fizeram um genocídio, né? Uma profunda, que eles chamavam, entre aspas, de limpeza étnica na Alemanha. Bom, o senhor fala das pessoas que comandaram a guerra. Hitler chega ao poder na Alemanha através do Partido Nazista em 1933. Destaca-se que ele nunca chegou ao poder pelo voto e nunca, na verdade, ele deu um golpe de Estado. E uma vez lá, ele promoveu algumas mudanças que aumentaram de fato o seu prestígio, porque o Hitler ele rompeu com os tratados internacionais que limitavam o crescimento da Alemanha, né? Retomou os investimentos na indústria bélica, e isso naturalmente gera emprego, movimento da economia, e a situação da população da Alemanha em geral aumentou, o que acabou aumentando o seu prestígio, né? Entretanto, o coloca em rota de conflito com os outros países, com a comunidade internacional, né? E isso acaba resultando na Segunda Guerra Mundial. Quando ele chega na Segunda Guerra Mundial, aí o seu poder é limitado. Não existe gostaria de indicar para quem se interessa pelo assunto, existe um livro de um intelectual dos mais brilhantes do século XX chamado Norbert Elias. Ele escreveu um livro chamado Os Alemães, que é um testemunho daquilo que ele viu na Alemanha durante esse tempo. Ele é um intelectual judeu que teve que sair da Alemanha. Ele mesmo se coloca a questão, quer dizer, como depois da República de Weimar e de uma experiência democrática, depois de você ter na Alemanha um estágio cultural, universidades, quer dizer, a Alemanha e Berlim chegou a ser, durante muito tempo, a capital intelectual, cultural de toda a Europa. Como que depois de tudo isso houve uma regressão para o nazismo? E aí ele começa a fazer todas as análises que permitiram a chegada de Hitler ao poder. Entre outras coisas, nós temos uma situação que é muito parecida com o que acontece no Brasil hoje, né? Que é uma polarização, uma falta de diálogo por um lado,
e uma descrença da política dos outros. De outro lado, veja que a política, ela é a capacidade a capacidade e o método de uma sociedade se autodeterminar, né? O poder que não é exercido através de política é exercido através de outros mecanismos, através de corporações, através de uma certa naturalização da economia, né? E esse abrir mão da política, né, acabou permitindo a concentração do poder nas mãos de Hitler. Em relação ao Holocausto, eu deixo claro aqui que essa entrevista está sendo feita por conta disso. A Embaixada da Alemanha divulgou um vídeo recentemente falando o que foi o Holocausto. Os alemães não negam a própria história. Sim. Né? E até porque muitos alemães, eles eram judeus alemães, muitos alemães foram assassinados nesse processo. Certo. Então, não há como negar o passado e não há como virar as costas ao próprio povo. Os judeus eram alemães também, né? Muitos dos que morreram. E foram montados campos de concentração que, na realidade, eram campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Como Sobibor, por exemplo, né? E o que me deixou pasmo, e por isso eu o convidei aqui hoje, é que muitos brasileiros contestaram a embaixada da Alemanha como se a Alemanha não conhecesse a própria história. E negaram o Holocausto. Né? Como se fosse alguma interferência na política interna do Brasil, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A história e o momento político que o Brasil atravessa não tem relevância, não tem peso diante da dimensão da tragédia do Holocausto. Né? E eu gostaria que, embora isso seja muito pesado, que o senhor apenas relatasse para as pessoas como que os judeus eram mortos nesses campos de extermínio. Se o senhor pudesse relatar. Né? Olha, deixa eu fazer uma pequena observação anterior a essa. A Alemanha fez uma coisa que nós não fizemos, e por isso nós temos algumas contradições. A Alemanha, ela não apagou os espaços de memória. Então, os campos de concentração, os memoriais, os depoimentos, as fotografias, as cartas e o próprio processo de investigação pós-guerra trouxeram isso à tona de maneira que se tornou, para a sociedade alemã, inquestionável. Inquestionável. E a sociedade alemã passou a ter, depois dessa experiência, um profundo respeito pela democracia e pelo respeito à vida das pessoas. Embora você tenha na Alemanha a retomada de grupos neonazistas, que acontece também lá, são grupos minoritários, e perceba que, do ponto de vista oficial, o governo da Alemanha é um dos que mais respeita os direitos humanos e um dos que mais defendeu portas abertas para os imigrantes. Isso é resultado da reflexão que a própria sociedade fez em relação ao que aconteceu lá. Era uma situação bárbara. Norberto Elias diz o seguinte: olha, não existe nenhuma razão, nem tática militar e nem econômica para o massacre que aconteceu contra os judeus. Mulheres, crianças, idosos. Exatamente. Veja, muito pelo contrário. A Alemanha, no esforço da guerra, ela dependeria de todos que pudessem ajudar, e na população, entre os judeus, você tinha profissionais, você tinha intelectuais, você tinha engenheiros, você tinha mecânicos. Todo esse recurso, que é um recurso social, foi queimado, deixando de ser aproveitado no esforço de guerra. De certa maneira, foi um procedimento irracional, mas um procedimento irracional que atendeu a uma ideologia, né, que não pôde se realizar antes, porque era uma ideologia minoritária, mas numa determinada conjuntura histórica ganhou poder suficiente para que isso fosse realizado. Né? O que aconteceu lá foi uma barbaridade, quer dizer, aquilo que nós vemos nos filmes, algumas pessoas dizem, não, filmes financiados por judeus, não tem nada a ver, são baseados em fontes concretas, verificáveis, documentação, depoimento, memoriais, museus. Quer dizer, a Alemanha, ela fez a tarefa de preservar os seus lugares da memória, coisa que o Brasil não fez. Porque da maneira como nós saímos da ditadura, aconteceu um pacto de silêncio
que permite a muitos brasileiros hoje negarem que houve ditadura no Brasil, que houve tortura, faltou ao Brasil uma reflexão, não só por parte dos historiadores. Eu acho que muitas vezes os historiadores enfatizam determinados elementos que tornam a questão da ditadura no Brasil desvinculada do sentimento do conjunto da população. Quer dizer, nós historiadores não fomos capazes de mostrar como a ditadura afetou o cotidiano, né? E o conjunto da população, as pessoas que não têm a prática do estudo da história, né? Eles sentem a ditadura como um momento de crescimento econômico, né? Só isso. De fato, os militares tinham um projeto nacionalista. E, de fato, esse projeto nacionalista nos permitiu vencer alguns gargalos. Agora, uma coisa não justifica a outra. Em relação só à morte dos judeus, eu gostaria que o senhor explicasse, né? Ou seja, eles eram assassinados em massa, né? Eram assassinados em massa, e esse processo de assassinato ele foi ficando cada vez mais sofisticado. A tecnologia alemã foi gradativamente sendo colocado a serviço desses assassinatos. Porque os métodos anteriores de você fazer o fuzilamento ou outros não dariam conta do extermínio de toda a população judaica que havia na Alemanha. Então houve a invenção, entre aspas, de outros tipos de tecnologia, entre os quais a câmara de gás. Sim, assassinatos em massa, enterros em massa, né? De judeus, de ciganos, de homossexuais, todas as pessoas que eram consideradas o outro do alemão, do, entre aspas, homem de bem. Professor Edson Silva, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui. Imagine, eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.